Então, meu povo, saudações mais uma vez. A gente vai ter uma aula hoje, né? A gente vai falar sobre aula de estudos amazônicos. A gente vai falar agora sobre um assunto novo. A gente vai falar sobre a regionalização da Amazônia. Mais do que isso, na verdade, não é só a maneira como a Amazônia é regionalizada. Nós vamos falar sobre um pouco da visão de mundo que as pessoas têm, que o mundo tem sobre a Amazônia. Uma visão que eu já adianto, ela é um tanto quanto preconceituosa. Nós vamos tentar quebrar um pouco desses estereótipos, né? Dessa maneira errônea como a região é vista. E vamos falar também sobre, claro, a regionalização, sobre quais são os tipos de regionalização, quem as criou, quando, porquê, de que forma uma é diferente da outra. Enfim, todos esses aspectos nós vamos abordar a partir de agora. Então, vem comigo, acompanhe a aula, tire sua dúvida e eu espero que você goste e aprenda bastante, tá bom? Até daqui a pouco. Então, meninos e meninas, senhoras, senhores, senhoritos e senhoritas. Senhoritas e senhoritos. Agora sim. Continuando o nosso assunto, ou melhor, dando início ao nosso assunto, a gente vai falar agora sobre, como eu disse agora há pouco, regionalização da Amazônia e sobre outras questões que estão envolvidas nesse processo, certo? E como diria meu amigo Fernando, como o próprio nome já diz, né, precisamos falar sobre a Amazônia como está nessa imagem. Só que a gente precisa falar sobre a Amazônia de uma forma que a gente quebre alguns estereótipos, com que a gente quebre alguns preconceitos, algumas visões totalmente equivocadas sobre o que é a Amazônia, sobre o que é ser da Amazônia, tá? Já adiantando uma coisa que a gente vai ver bastante ao longo das próximas aulas, muito do que se fala sobre a Amazônia é falar sobre pessoas de fora da Amazônia, uma visão exógena, uma visão que está, sabe, distante da realidade que a gente vive aqui. Então, mais do que nunca, a gente precisa começar a falar sobre nós, ao invés de deixar que os outros falem o que nós vivemos, o que nós sentimos, como nós somos, o local onde nós vivemos, enfim, tudo que cerca a nossa região, tá? Então, além, claro, dessa questão de explicar, por assim dizer, né, para o mundo e para nós mesmos o que é a Amazônia, a gente também precisa entender de que forma essa região está dividida, por que que ela foi dividida, regionalizada, que regiões são essas, tudo aquilo que nós já comentamos agora há pouco. Então, galera, quando a gente fala de Amazônia, a gente precisa falar para os de fora, para explicar para eles, mas a gente precisa falar para nós também. Nós também sabemos menos do que deveríamos saber sobre a nossa região. Um exemplo bem claro disso, há pouco tempo eu perguntei para um aluno se o que ele sabia sobre a Amazônia, o que ele podia me dizer sobre a Amazônia. E ele falou que não tinha nada para dizer, porque ele nem era de lá. E aí, enfim, isso dá uma amostra, claro, do que muita gente pensa sobre a Amazônia, do que muita gente daqui pensa. E a gente precisa, de uma vez por todas, acabar com isso, certo? Bem, quando a gente fala de região Amazônia, a gente vai ter que levar em consideração algumas Amazônias. É por isso que o título do texto é As Amazônias. A gente vai falar sobre a Amazônia brasileira e também vamos falar um pouquinho sobre essa Amazônia internacional. Quando a gente fala de Amazônia, é claro que a primeira ideia que se vem é Brasil. No entanto, como vocês devem saber, a Amazônia, ela, apesar de ter boa parte do seu território, da sua área em território brasileiro, né, ali 60%, um pouquinho mais, existem outros países que compartilham fronteira com a gente que também são, hum, digamos assim, detentores, tá, da Amazônia. Compartilham fronteira mais ou menos, né? Porque esse daqui, o Equador, esse aqui não, né? Vocês devem saber. Enfim, por muito tempo, vocês viram nas aulas passadas, o governo federal ele acreditava que a Amazônia era uma região deserta, uma região não habitada, uma região que estava ali propícia a uma série de invasões, a uma série de perigos, tá? Era o famoso vazio demográfico. Naquela época, nos 70, já não era verdade, hoje menos ainda. A região ela é habitada, tudo bem que ela é habitada em um contingente menor do que é a região sul, a região sudeste. No entanto, dizer que a região é desabitada é uma inverdade absoluta, certo? Nós temos ali mais de 33 milhões vivendo aqui nessa região. Algumas cidades passam de 1 milhão, como é Belém, como é Manaus, são duas metrópoles regionais, as duas maiores cidades da região. E além disso, nós temos mais do que essas cidades, nós também temos os chamados povos da floresta. São os ribeirinhos, os quilombolas,
as comunidades de coletores de castanha, de coco de babaçu, enfim, uma infinidade de pessoas que vivem aqui, que estão na nossa região e que fazem a nossa região ser o que ela é. Essa maravilha de diversidade, além de biológica, além da fauna e da flora, também de pessoas, de vidas, de maneiras diferentes de enxergar a vida e de, sabe, trabalhar de tudo, diferentes maneiras de ser, dá para dizer assim, tá? Acontece que muita gente fala sobre a Amazônia e a primeira coisa que vem à cabeça são os recursos naturais. Se a gente der uma olhada aqui ó, no tio Google, abrir o navegador, erva seca, gordura e vira febre em Baião. Mas me rouba logo. Garota convencida acaba levando queda hilária. Bem feito. Will Smith, mas credo. Enfim, não é isso que a gente veio ver. Bora lá. Se você botar aqui no tio Google, Amazônia, já tá até aqui. Amazônia, você vai ver que, olha, as notícias que chegam, a maioria são essas aqui, ó. Desmatamento, desmatamento, tá? Coisas do tipo aqui, ó. E se você for procurar nas imagens, você vai ver que o que vem aqui, ó, floresta, 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 floresta e adivinha só, mais floresta. Ou seja, o mundo ele tem uma visão da Amazônia um tanto quanto equivocada, certo? Vamos voltar para cá. Não quer dizer que a Amazônia não seja floresta. É claro que ela é. É claro que a principal marca da Amazônia é a floresta, são os seus recursos naturais, os seus recursos minerais, sobretudo, ultimamente, né? A Amazônia é a maior floresta do mundo. A Amazônia está ali no topo de vários requisitos, de vários quesitos em relação à sua vegetação, à sua fauna, flora e toda a sua floresta. No entanto, o erro principal que se comete é ver a Amazônia apenas como floresta, né? Esse trecho aqui, ó, a Amazônia, longe de ser homogênea, é uma região extremamente complexa e diversificada, tá? É isso que a gente precisa fazer as pessoas entenderem, porque a Amazônia, ela é floresta, mas ela também é cidade, ela também é diversidade cultural, ela também tem um valor histórico, ela também tem uma série sabe, de questões que precisam ser explicadas, trabalhadas, entendidas, vividas, para que a gente saia um pouquinho desse complexo de mato, sabe? Ah, a Amazônia só é mato, lá na região norte só é mato, só tem índio, só tem... Aquele preconceito besta que a gente ainda hoje sofre, tem que começar a acabar e a gente vai fazer o possível para tentar desmistificar alguma dessas coisas. Bom, essa questão aqui, ó, a Pan-Amazônia, na verdade, seria toda a Amazônia, tanto a nacional quanto a internacional. Beleza? Então, quando vocês ouvirem ou lerem Pan-Amazônia, seria toda a Amazônia, englobando toda a região que a Amazônia cobre, tanto no Brasil quanto em outros países. A gente precisa também acabar, como está dizendo aqui, ó, com essa visão homogeneizadora. Quando eu digo homogeneizadora, eu quero dizer assim de aquela visão que vê que todo mundo vê a mesma coisa daquele jeito, certo? A Amazônia apenas como a natureza, tá? Como flora, como floresta e principalmente como atrasada. Nos anos 70, o governo federal, quando começou a investir aqui, né, através dos grandes projetos, eles claramente diziam para todo mundo que quisesse ouvir que a região era atrasada e que eles vinham para cá para trazer o desenvolvimento, para trazer o progresso. A gente sabe muito bem como essa história acabou, porque na verdade não veio progresso, não veio desenvolvimento, o que veio foi mais miséria, o que veio foi mais desmatamento, destruição do meio ambiente, destruição de famílias que perderam suas terras, enfim, foi um prejuízo enorme, incalculável. E até hoje isso se dá, até hoje isso acontece aqui, porque muitas dessas empresas que vieram para cá nos anos 70 continuam explorando nossa região, continuam desmatando, continuam poluindo, continuam tirando pessoas do campo, expulsando das suas terras, e o que a gente vê é que esse progresso nunca chegou. Na verdade, foi mais um retrocesso do que um progresso. Portanto, mas tudo isso partiu dessa visão de que a região era atrasada, de que a região precisava se desenvolver, que a região precisava melhorar. Quando na verdade a gente sabe que o que precisa melhorar é a maneira como a região é vista e não propriamente a região. Não que a região não precise melhorar, claro que precisa, mas não do jeito que as pessoas pensam, não com essa visão externa, não com essa visão de quem não conhece a nossa região. Imagina que eu vou chegar eu nunca fui na casa de nenhum de vocês. Imagina que daqui de casa
eu vou dizer, olha, eu acho que tem que reformar a casa de vocês, a gente vai mudar o quarto, a gente vai fazer assim na cozinha, o pátio a gente vai fazer assim, a gente vai criar uma varanda ali, o banheiro vai ser desse jeito. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso saber quais os problemas que a casa de vocês tem se eu nunca fui lá, se eu não conheço? Então, o que fizeram com a nossa região foi algo bem parecido. A nossa região ela foi alvo de muitos investimentos, não para a população, claro, de muita, sabe, de muito trabalho do governo federal e de outras empresas, porém foi um trabalho baseado todo em conhecimento externo, sabe? A nossa região ela nunca foi, as pessoas daqui elas nunca foram consultadas. Aí vocês podem dizer, ah, mas isso foi nos anos 70. Não, recentemente. A hidrelétrica de Belo Monte foi a mesma coisa. Os povos indígenas, a comunidade ribeirinha, pescadores, os chamados povos da floresta, eles foram simplesmente enxotados de lá da região onde o lago foi criado para a construção da represa, receberam uma indenização ali que não dá para nada e pronto. Olha, a gente vai fazer a represa, a gente vai fazer o lago. A opção de vocês é receber essa miséria que a gente está dando ou simplesmente ficar aqui e aprender a viver embaixo d'água, né? Então, colocando as coisas nessa situação, né, fica difícil escolher. Obviamente que as pessoas tiveram que sair. Não saíram porque quiseram. Saíram porque foram obrigadas a sair, porque quando essas empresas chegam, elas não chegam perguntando se pode, elas chegam fazendo e mais uma vez a gente vê a nossa região, as pessoas da nossa região tendo seus direitos retirados em nome desse desenvolvimento que até hoje diz que vai chegar, mas eu já não tenho muita esperança não. Enfim, a Amazônia é sobretudo diversidade. Essa é a palavra-chave, diversidade. E quando eu falo diversidade, mais uma vez, eu sei que eu já disse isso, mas eu vou repetir várias e várias vezes para que fique bem fixo na cabeça de vocês. Essa diversidade não é apenas entre aspas, não é apenas ambiental, não é uma diversidade apenas de animais e de plantas, não. Uma diversidade de pessoas, uma diversidade de vida, tá? É claro que o foco muito maior é sempre na questão ambiental, mas a gente precisa entender que nós somos importantes, nós, pessoas que vivemos aqui, nós que estamos aqui, nós que somos da Amazônia, nós que somos amazônidas, que é uma das formas de dizer, de chamar o nativo daqui, nós somos importantes. Nós não contamos também? Será que a nossa vida vale menos do que a de um animal, de uma planta? Não vale nem menos, nem mais. Vale exatamente igual. Só que a gente precisa entender que a gente não pode focar apenas na questão ambiental. A questão ambiental é importantíssima e tem que ser levada muito, muito, muito a sério. Mas as pessoas têm que começar a entender que as pessoas que vivem aqui também merecem atenção, também merecem um maior carinho do governo e, sabe, de todo mundo, sobretudo aqueles preconceituosos que veem a Amazônia ainda daquela forma bem caricata. Então nós temos a Amazônia de várzea, terra firme, dos rios, água preta, água branca, enfim, temos Amazônias que não acabam mais. Tem um livro muito bacana que eu já li, que se vocês quiserem eu posso repassar para vocês, que é um livro chamado Amazônia, Amazônias. Amazônia, Amazônia, Amazonas, eu não lembro o nome do livro, mas acho que é isso. Amazônia. Este livro aqui. Deixa eu pegar uma imagem para vocês verem. Este aqui, ó. Este livro eu tenho aqui comigo. Se vocês quiserem, eu posso repassar. Livro muito bom mesmo. Aconselho vocês a lerem, que é um livro que fala um pouquinho sobre como nossa região de fato ela é, como ela é vista e como ela deveria ser vista. Muito bom esse livro. Muito bem. Voltando para cá, cadê? Então, galerinha, nós temos aqui um trecho que eu peguei desse livro que eu acabei de falar para vocês, né? Amazônia, Amazônia, do Carlos Volta, que eu acho muito interessante. Eu até coloquei na apostila aqui, que é esse parágrafo aqui. Na verdade, esses dois parágrafos. Eu acho eles muito interessantes, eles resumem de uma forma muito, sabe, bem feita. Isso tudo que eu falei. A Amazônia da natureza desacralizada, ou seja, aquela natureza que já não é mais vista como sagrada, como algo intocável. Essa natureza hoje ela já é pobre de espírito
não de espírito por ela, mas das pessoas que a atacam, das pessoas que já não a veem mais como sagrada, porque ali, segundo o Carlos Walton, o PIB, o Produto Interno Bruto, é maior, ou seja, o que importa, na verdade, é o que eu posso extrair de riqueza dessa natureza. A natureza, por séculos, ela foi para o ser humano uma fonte de vida, que hoje em dia ela é uma fonte de lucro, certo? Na cabeça de muita gente. Então, a força do rio já não está mais no fluxo livre, já não está mais naquela questão de transporte, de pesca, de não. Hoje em dia o rio ele serve para gerar dinheiro. Ele foi barrado para a construção de hidrelétricas, para a construção de lagos artificiais, para que o capital possa ser beneficiado com isso. E o que é importante a gente lembrar é que essa energia, como está dizendo aqui, ela é destinada a complexos minerometalúrgicos, aquelas grandes empresas, os grandes projetos que vieram para cá, enquanto que várias pessoas ao redor dessa represa, ao redor dessas empresas que trabalham na exploração mineral, têm suas casas ainda assim iluminadas com lampiões e velas. Ou seja, é uma contradição muito grande, mais do que contradição, é uma falta de respeito, porque a gente vê essa semana agora, segunda-feira, hoje no caso, né? Hoje já começa um novo aumento de energia. Quer dizer, a gente é o estado que mais produz, se não um dos maiores produtores de energia elétrica do Brasil, e a gente paga uma das energias mais caras que nós temos aqui. Então, você vê que a falta de respeito, ela começou lá atrás e ela permanece ainda hoje. Tucuruí, eu tenho certeza que existem várias comunidades de Tucuruí que ainda não têm energia elétrica. No entanto, a gente vê que a represa está lá firme e forte a todo vapor produzindo energia para o Centro-Sul, para as grandes empresas daqui da região, enquanto que a população continua à míngua, continua desamparada. Essa Amazônia ela consegue dialogar tanto com o índio e o caboclo, que são nativos daqui, quanto com os imigrantes que vieram para cá em busca dessa fortuna, gaúchos, alemães, italianos, mineiros, paranaenses, todos eles. Alguns deles conseguiram se adaptar muito bem e vivem aqui na Amazônia de uma forma satisfatória, enquanto que outros ainda têm aquela ideia de que a Amazônia é um depósito. Porque essa é que é a grande imagem que o mundo tem. A Amazônia é um depósito, uma espécie de dispensa, onde se falta arroz, se falta feijão, você vai lá no armário e você pega. Aqui, no caso, olha, faltou madeira, pega na Amazônia. Faltou ferro, pega na Amazônia. Faltou animais, pega na Amazônia. E a Amazônia, como essa grande dispensa do mundo, ela, bom, como toda dispensa, se você for só tirando de lá e não for colocando de volta, uma hora vai acabar. A nossa região passa por esse risco, porque a gente tem acompanhado que os desmatamentos, a exploração tem sido cada vez maior ao longo dos últimos anos, sabe? O ritmo tem aumentado e a gente percebe que pouco tem sido feito, sobretudo pelo governo federal, para que as coisas pudessem ser minimamente resolvidas, para que esses problemas pudessem ser mitigados, pelo menos amenizados. Né? O que a gente percebe, na verdade, é que existe quase que um incentivo a eles, certo? E isso gera um contraste muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa Amazônia desmatada, a gente tem uma Amazônia preservada também. Ao mesmo tempo que a gente tem essa Amazônia que sofre por conta da visão capitalista cega de algumas pessoas, a gente tem pessoas que também estão lutando dia a dia duramente para que a Amazônia seja preservada, certo? A gente tem a Amazônia do grande pasto, do grande latifúndio, mas também tem a outra do camponês que planta e infelizmente morre por conta da ação desses latifundiários. A gente tem uma Amazônia que mata, uma Amazônia que resiste e que reexiste. Essa última frase, essa última palavra, essa última palavrinha aqui. Há uma Amazônia que resiste e uma que reexiste. Eu acho essa frase muito emblemática porque hoje em dia ser Amazônia é mais do que existir. É resistir e tentar reexistir de formas que a gente consiga manter a nossa floresta, o nosso modo de viver ainda, digamos, sei lá, sustentável, por assim dizer, de uma forma que a gente consiga, de fato, conseguir resistir a todas essas investidas que a gente tem visto de todos os lados, certo? De todos os lados mesmo. A Amazônia, como nós vimos no assunto passado lá no primeiro semestre, é uma Amazônia de conflitos, de violência. São tantos os aspectos a serem abordados que fica até difícil a gente falar de todos eles, mas a gente vai tentar falar do máximo possível para que várias questões sejam explicadas, sejam melhor entendidas e que a gente possa, mais uma vez, acabar com essa visão estereotipada que até nós mesmos temos
sobre a nossa região. Enfim, para a gente terminar, eu vou deixar essa imagem aqui com vocês. São 6 imagens que mostram um pouco apenas do que é a Amazônia. Nós temos aqui na primeira imagem uma floresta que já não é mais virgem, né? Porque a gente pode ver bem aqui, ó, nós temos algumas áreas já de desmatamento, essas áreas que dificilmente são de campos naturais, pode até ser que seja, mas provável que seja de desmatamento. Aqui nós temos uma Amazônia já com uma visão um tanto quanto capitalista da floresta mesmo. Isso aqui é um hotel, é o Ariaú Tower Hotel, fica no Amazonas, um hotel caríssimo. Parece-me até que ele foi vendido recentemente, não tenho certeza, mas é um empreendimento muito caro, feito aqui na região para explorar o turismo ecológico. Aqui na direita nós temos a Amazônia desmatada, ao mesmo tempo que você vê uma parte de floresta, entre aspas, intacta, você vê aqui toras e umas toras de madeira que vão ser destinadas à confecção de móveis e coisas do tipo. É bem provável que essa madeira seja legal. A Amazônia do Conflito, como eu disse, é uma foto aqui que mostra os 19 sem-terras que foram assassinados, né, na chacina lá de Eldorado do Carajás. A Amazônia da Cultura, aqui da dança, da música, enfim, desse jeito a Amazônia dá de ser. E a Amazônia da cidade, a Amazônia do Progresso, a Amazônia moderna. Isso aqui é uma imagem de Belém, aqui o Teatro da Paz, a Praça da República, e aqui Belém, uma das 2 metrópoles da Amazônia, junto com Manaus. Então perceba que a Amazônia, ela não é só isso daqui, assim como ela não é só isso daqui. Ela é tudo isso e muito mais. E nas próximas aulas a gente vai começar a entender um pouquinho dessa complexidade que cerca a região amazônica, o que é a Amazônia, o que é ser da Amazônia e o que não é a Amazônia, que é o que muita gente fala sobre nós, sobre a nossa região, tá bom? Então, até a próxima e tchau, tchau.